Boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Ellen, né, como me apresentaram. Hoje a gente vai falar sobre um olhar atento à avaliação de feridas, né, na atenção primária à saúde. Me chamo Ellen, eu sou formada há 22 anos já como enfermeira na Universidade da Univale. Tenho especialização em centro cirúrgico, também tenho especialização em emergência pela PUC e outra especialização que eu fiz em estomaterapia pela PUC também. Iniciei o curso agora fazendo mestrado pela FURB e essa longa jornada eu trabalhei em alguns hospitais, também trabalhei em alguns municípios na rede pública também, como docente, como professora, desde a minha formação, 22 anos, eu sempre estou dando aula para nível técnico, e também na graduação, no curso de enfermagem, e agora atualmente estou como professora docente e preceptora da Faculdade Estácio de Sá aqui de Jaraguá do Sul. Moro aqui em Jaraguá do Sul há mais de 15 anos, e estou junto com uma equipe maravilhosa trabalhando com os alunos da graduação de medicina com a parte dos internatos. Então, hoje a gente vai falar, relembrar alguma coisa relacionada a feridas, né? Então, antes de tudo, a gente tem que lembrar que no Brasil as feridas constituem um sério problema na saúde pública, devido ao grande número de doenças com alterações na integridade da pele, né? Então, entre diversos tipos de lesões, a mais frequente e encontrada nos serviços da rede, a gente encontra úlceras venosas, conhecemos as úlceras arteriais, lesões por pressão, enfim, né? Para os profissionais que realizam e fazem esses atendimentos, né, na assistência, para ter uma assistência, um atendimento mais adequado e saber que tipo de tratamento que vai iniciar essas lesões, essas feridas que aparecem na sua unidade, né, o profissional ele tem que lembrar alguns tipos de lesões, né, pelo menos lembrar a anatomia da pele, né, e devemos, então, conhecer as principais camadas da pele, né? Lembrando que tudo isso que eu estou falando com vocês, colegas, eu declaro a inexistência de qualquer tipo de conflitos de interesse nessa apresentação. Todas as imagens que eu vou estar apresentando, e no final eu vou apresentar alguns casos, são de alguns clientes, usuários que eu fiz trabalhos e publiquei, e todas elas têm autorização, termo de consentimento livre esclarecido, assinado, então, tranquilo. Voltando, então, ao profissional, ele tem que relembrar algumas partes e ter uma noção sobre a anatomia da pele. Então, eu coloquei uma imagem aqui para vocês, e a gente vê aqui na imagem que a gente conhece a camada da pele, as 3 camadas, né? E a gente tem que saber essas 3 camadas, para que ela tem essa função, e o processo de cicatrização, né? Porque senão não adianta nada eu usar um produto, um material, e eu não saber para que serve, né? E se está surtindo efeito também no tratamento para o usuário, né? A pele, lembrando, ela é um órgão maior órgão que a gente tem no corpo, e que ela reveste e delimita o nosso corpo, né? É composta por 3 camadas, como eu falei, que está mostrando aqui na imagem, que é a epiderme, a derme, né? A hipoderme, que é conhecida também como tecido subcutâneo, né? Então, vamos lembrar só um pouquinho, antes da gente entrar nos nossos casos aqui sobre a ferida, né? Na anatomia da pele, o que é a camada epiderme, né? Ela nada mais é uma camada externa, tá? Como a gente tá vendo aqui na imagem, sem vascularização, formada por várias camadas de células, né? E que tem a função principal a proteção do organismo e também constante regeneração da pele, né? E logo abaixo nós temos a derme, que a gente está vendo aqui. A derme ela é uma camada intermediária, que a gente fala, né? Constituído por denso tecido fibroso e fibras de colágeno, tem reticulares e também elástica. Então, ela é elástica, né? Nessa parte aí.
certo? E nelas se temos os vasos e também os nervos, nós temos os anexos, nós temos que a gente conhece como os anexos cutâneos, né? Que é as glândulas sebáceas, nós temos os sudoríparas, tem os folículos, né? E mais abaixo, conhecido como a hipoderme ou tecido subcutâneo, é a camada mais profunda, né, da pele. Também chamada de tecido celular subcutâneo, como eu falei para vocês, que tem a função principal, o depósito nutritivo, né, da reserva. Ele tem um funcionamento como um isolante térmico e proteção de proteção e também a parte mecânica, quanto a algum tipo de uma lesão, uma pressão, um traumatismo nesse local, tá? Vê como é importante. Lembrando também que a pele tem como funções de controlar a nossa temperatura do corpo, de estabelecer uma barreira entre o corpo e o meio ambiente, né? Impedindo a penetração de micro-organismos. As fibras nervosas que a gente tem são sensitivas, são responsáveis pela sensação de calor, do frio, da dor, da pressão, da vibração, do tato, quando eu toco na pele, né? Essenciais para também a nossa sobrevivência em geral. Ótimo. A secreção, ali a gente tem a secreção sebácea, atua como lubrificante, né? E também emulsificante, que a gente fala. E a forma desse manto lipídico na pele, da superfície cutânea, ela tem sobre uma ação muito importante, certo? E também a gente tem que lembrar uma coisa na nossa pele, que sobre uma ação da luz solar, a pele ela vai sintetizar, tá, a vitamina D, que tem um efeito sobre o metabolismo do cálcio nos nossos ossos. Olha como é importante também a gente lembrar isso, tá? Então, aqui, lembrando essa imagem bonita da nossa pele, a gente fez uma breve revisão, um lembrete para lembrar, né, do que é a anatomia da nossa pele, até a gente chegar a falar sobre propriamente dito, a ferida que a gente vai falar, né? Também a gente tem que saber e ter o conhecimento, como nós profissionais da saúde, quando a gente vai avaliar uma ferida, a gente tem que lembrar dos processos de cicatrização. E eu coloquei para vocês aqui, sucinto, que a gente tem que lembrar que a cicatrização é um conjunto de eventos, né, biológicos resultante na reparação cutânea de uma ferida. Né, ferida, alguns livros mais atualizados já estão colocando como lesões, né, da pele. Então, ela vai o quê? Restaurando a integridade da estrutura e o funcionamento, né, a funcionalidade desses tecidos. As células envolvidas e que interagem nesse processo de cicatrização, a gente tem que lembrar que temos as células endoteliais, a fibroblastos, macrófagos, temos eosinófilos, linfócitos, queratinócitos, tá? Que eles têm um papel muito importante no nosso processo de cicatrização. E ela passa por 3 fases, a cicatrização. Essas 3 fases de duração, ela pode variar. A função principal desse tipo de feridas, então, ela vai passar por um processo qual? Ela tem a fase vascular a parte com a hemostasia, que é o estancamento do sangramento que está ali no corte, na ferida, na lesão propriamente dita, e a fase inflamatória, que ela varia entre 4 a 6 dias. E também depois passa por um processo proliferativa, com aquela formação que a gente vê na ferida, o tecido de granulação, a gente fala de repitalização, tá? Que ele vai entre 4 a 24 dias. E depois vem a terceira fase, que é a fase da maturação com a remodelagem, né? A aproximação das bordas, que a gente vai falar aqui em algumas imagens que eu vou mostrar para vocês, que é a cicatrização, que pode variar entre 21 dias e tem algumas lesões que são mais crônicas, que chegam até 2 anos ou até mais, né? Então, se alguma coisa está acontecendo aqui e eu uso um produto, faço o meu curativo e ele não só fica nessa fase inflamatória
e granulação inflamatória, granulação, e não vai para a fase da maturação, algo está errado. Eu tenho que reavaliar essa minha ferida. Então, geralmente, as lesões, as feridas, o profissional tem que avaliar diariamente. Ver se o meu tratamento, o meu processo, a minha técnica de curativo está sendo eficiente. O processo cicatricial, né, que a gente fala, são bem diferentes em termos de tempo de resultado. Vou colocar só um lembrete assim para a gente lembrar. As feridas agudas, elas cicatrizam mais rapidamente. E a duração da cicatrização não deve exceder, né, de 3 semanas. Eu tenho uma lesão, limpo com soro fisiológico, faço dentro da técnica séptica, e avalio essa lesão e eu vejo cada dia uma evolução dessa ferida, ela melhorando, ela fechando, aproximando as bordas. 3 semanas ela está fechada. Vai precisar de um produto, de algum tipo de cobertura especial? Aí eu vou estar avaliando conforme cada dia que eu vou vendo essa lesão, essa ferida. As feridas mais crônicas, elas cicatrizam com mais dificuldades, muitas vezes sem evolução. Então, tem alguns casos de lesões que são meses, semanas, né? E às vezes a acompanhante, ou propriamente o usuário, o paciente, ele me questiona que está demorando, que não está fechando, o que está acontecendo. Então, assim, tem toda uma questão também de comorbidade também do paciente. Eu tenho que fazer um histórico do paciente, ver se ele não tem uma diabetes, se ele não tem uma hipertensão, se ele não tem alguma outra patologia, se ele está tomando uma medicação, se a medicação que ele está tomando está em dia, em horário correto, qual foi a última avaliação que ele passou em algum médico e que o médico solicitou novos exames. Então, nós, como enfermeira, e também os profissionais da área da saúde, como os auxiliares e técnicos de enfermagem, que os colegas também realizam troca de curativo muito bem e que nós, né, nas redes, também tem que ter esse feeling, ligar e fazer perguntas para o paciente para ver qual foi a tua última consulta, qual foi o teu último exames, né? E daí o próprio médico da unidade reavaliar também, conversar e trocar essa ideia. Olha, doutor, eu estou vendo essa ferida, semana passada ele estava dessa forma, essa semana ele está na mesma, ou ele está melhorando, ele está evoluindo bem, né? Então, a conduta que estamos fazendo, porque é um trabalho de equipe, correto? E o que eu me preocupo mais são realmente essas feridas crônicas que a gente tem em rede, que a gente tem que reavaliar e pedir para o médico exames laboratoriais e também acompanhar que tipo de tratamento que ele está fazendo, usando qual produto, qual tipo de cobertura, se aquela cobertura está sendo eficiente ou adequada naquele momento. Geralmente a gente tem que trocar de cobertura e usar um outro produto que vai dar uma efetividade melhor. Daí tem a fase inflamatória, que pode ser muito longa e necessita também de recursos de uma cicatrização, tá? Dirigido para permitir essa evolução da fase de granulação e chegando até formar tecido epitelizado e a aproximação dessas bordas e até o fechamento. As feridas crônicas podem estar mais estagnadas, né, com infecção, né, infeccionar, e tem que rever isso, tá? Até mesmo, às vezes, encaminhando para um outro profissional, um médico, para em conjunto ele já fazer uma abordagem e entrar com uma medicação. Aqui eu coloquei uma tabela para vocês, para a gente resumindo, assim, e eu acho muito interessante, porque o autor ele coloca tipos de classificações da ferida, né? Então, a gente sabe que nós temos a classificação, ela pode ser cirúrgica e não cirúrgica. Na parte de classificação cirúrgica, nós entendemos que temos a aguda e a crônica. Na parte de feridas cirúrgica aguda, a gente conhece aquelas que foram submetidas por uma cirurgia pós-operatória e tem uma incisão. Uma incisão limpa, intacta, pontos íntegros, né? Ele está internado ali no hospital,
o profissional da saúde, da enfermagem, vai fazer o curativo, vai limpar com soro fisiológico, ou né, com o produto que tem ali na unidade, vai proteger com gases, porque está num ambiente hospitalar, tem que manter protegido, né? E diariamente ela vai estar trocando esse curativo até a alta dele, né? E vai estar cicatrizando, fechando até que retire-se os pontos. Temos também a conhecida como cirurgia aguda, são as áreas de doações também, né? E na parte de feridas cirúrgicas crônicas, são as deiscências, né? Que pode ocasionar, provocar na cirurgia, e surgir essas deiscências, e a gente vai ter que fazer uma abordagem, cuidar com essa lesão, né? E vamos ficar mais atentos junto com a equipe médica, que a gente vai estar realizando esse curativo e protegendo. E daí temos a outra classificação que não é cirúrgica, também classificamos como aguda e crônica. As agudas, que muitos conhecem, queimadura, né, que pode estar chegando na sua unidade ou no pronto-socorro, queimadura por físico, por algum produto químico, ou por uma eletricidade, por um calor, né? Então, a queimadura aqui, ela é conhecida como aguda, que vai ser avaliada depois e ser classificada que tipos de queimaduras, primeiro, segundo, terceiro grau. Temos as abrasões, né? Também é conhecido como aguda, escalpelamento, lesões por fricção, né? Que eu vou até comentar aqui para vocês. Algumas literaturas já estão colocando lesões por fricções que eu fricciono, arrasto, puxo e principalmente pele de idoso, né? Se eu não tiver um cuidado em manejar essa pele, esse paciente, o usuário, eu posso fazer uma fricção e fazer uma lesão nessa pele. E daí é conhecido como lesão, né? Por fricção, né? Temos também lesões por adesivo, que a gente conhece, que pode ser por um equipamento por adesivo por micropore, um adesivo que eu coloquei e fiz um curativo e eu não fui cuidadosa ao remover e acabei puxando a pele junto, removendo essa pele, né? A gente vê muitos pacientes, temos que tomar um cuidado, principalmente com idoso e crianças que são internados no hospital e que dependendo do material que a gente vai fixar, um catéter de oxigênio, outro tipo de catéter, um protetor ocular, ou até mesmo um dispositivo que eu vou pegar um acesso, uma veia do paciente, e eu colocar esse dispositivo. O adesivo, ele pode fazer uma lesão por dispositivo médico e também por, como que a gente fala, por fricção também, por se eu tracionar. Então, ele pode ser provocado por esses dois tipos. Nas literaturas antigas, nos outros livros mais anteriores, não citam isso, né? Só corrigindo, colocando aqui para vocês que já tem as novas atualizações. Também pode ser não cirúrgicas agudas, classificada como picada de animais peçonhentos, né? Vou até trazer um caso para vocês também relacionado a isso. E as crônicas que a gente conhece, que é a LP. Coloquei aqui LP porque alguns livros vocês vão se deparar e ver alguns artigos publicados também, dependendo de alguns anos, bem de 2020 para trás, 2019, 18, que eles colocam LPP. Então, que surgiu, o que seria? É lesão por pressão. Que é conhecido, que alguns conhecem muitos anos atrás, que nem eu, né, 20, 15 anos atrás, como úlcera por pressão, né, ou escaras. Então, eu vou falar para vocês aqui que daí foram os underlines, né, e atualizações, colocaram como lesão por pressão e tirando um P, um LP, tá? Lesão por pressão, porque o por a gente não abrevia, então, no caso da língua portuguesa, e daí passou por nova atualização as novas literaturas que estão saindo nos livros mais atuais de 2021, então é LP. Tá? Então, eu posso colocar na minha evolução lá, paciente, o cliente com uma LP na região sacral, né? Então, eu vou entender o que está falando. Temos as úlceras venosas, consideradas também crônicas, as úlceras arteriais, temos as úlceras mistas, que podem ser as duas, e as úlceras diabéticas, né? Então,
Lesão por fricção, então, é lesão ocasionada por um trauma, né? Por uma força causada por uma força mecânica, incluindo a remoção de adesivos. Então, o que acontece nessa parte aqui? A gente tem uma imagem ao lado e a gente vê que é uma pele de um braço de um idoso e que ele fez um trauma, pode ser numa maca, numa cadeira, em algum objeto que ele simplesmente bateu e já fez essa lesão, abriu. Sangra bastante, eles ficam assustados porque é bem vascularizado, né? Então, o que a gente faz nesse momento? A gente imobiliza, coloca, limpa, coloca uma gaze, um pano limpo, né? E o que é recomendado é não recortar, não remover a pele. Né? Então, a gravidade pode variar em profundidade e não se estendendo pela camada subcutânea, não vai. Então, a gente até tem uma forma de a gente classificar o tipo de lesão por fricção, e nesse caso, eu orientaria, que a gente recomenda, que quando acontece assim, você limpa bem o local, umedeça uma gazezinha, um algodão que é mais macio, com algum material com óleo, que de preferência o ácido graxos essenciais, vou dar um exemplo, umedeça com um soro fisiológico morno, e algumas gotinhas de AGE. E o que você faz? Em círculo, você vai movimentando ali ao redor até aproximar a pele a mais próxima aqui à borda, tá? Você não recorta, você não retira essa pele. Então, você vai tentar aproximar essa pele e mantendo limpo com soro fisiológico e protegido, tá? Então, o que acontecia? As pessoas acabavam recortando, cortando. Imagine se eu for recortar. Se eu levantar essa pelezinha aqui, ela vai estar uma extensão enorme de uma pele. Então, é risco de pegar uma infecção, piorar, né? Então, não é isso a conduta correta, certo? Vamos lá. Passar os slides. Quem está como monitor pode me ajudar para passar os slides? Eu acho que na caída ele. Isso. Perfeito. Acho que tá a Gabriela que está me ajudando. Obrigada, Gabriela. A lesão por adesivo, eu coloquei umas imagens aqui para vocês. Então, aqui, ó, de uma criança, tá? Essas imagens aqui que é de um artigo, de uma revista, de um trabalho que é fonte da autora, que está citado ali. Ela coloca ali as imagens que a gente vê aqui na figura primeiro, olha aqui como que fica toda vermelha ao redor de uma estomia. Então, é no abdômen de um bebezinho que tem duas estomias e aqui tá vermelho. Então, isso já é uma lesãozinha que está começando por um adesivo, o próprio micropore que estava ali, tá? Aqui outra criança que por uma marca, uma cicatriz que a gente vê uma lesão por próprio dispositivo, que é o eletrodo, né? Então a gente vê que no bebê, a gente olha aqui ao lado, a terceira figura, ele tá com o equipamento, com, às vezes, com o próprio catéter, e que a gente tem que movimentar, mudar as posições, que também pode fazer lesões, né? E para vocês terem uma ideia que a própria talinha, o eletrodo, um cateterzinho, mal. Por isso que a enfermagem tem todo o cuidado de sempre estar limpando e mudando de posição e usando um material mais adequado, de preferência, né? Que não faça nenhuma lesão, nenhuma abrasão, nenhum por um dispositivo, porque não é esse o objetivo. Se acontecer, a enfermeira avalia, avisa a sua equipe, muda de adesivo, reposiciona, né, a posição, onde que vai ficar esse catéter, melhor possível. Próximo. Acho que eu consigo passar. Acho que não. E quando a gente vai avaliar uma ferida, a gente tem que lembrar alguns itens. E uma delas é a tipo de localização da anatomia, né? O lugar, a parte da minha parte anatômica está essa ferida. É no membro inferior esquerdo, é no meu braço, é no meu abdômen, né? É na minha região sacral. Então eu tenho que especificar. Também saber a extensão da perda tecidual. Qual é o tamanho dessa lesão? Então eu vou começar a mensurar, né? Eu vou saber qual o tamanho, quantos centímetros ela tem.
de comprimento, de largura, de profundidade. As características, como que tá as características desse leito, né? Também vou falar aqui para vocês também. Tipo de tecido que ela tem ali, se é um tecido epitelizado, se é um tecido de granulação, se tem necrose, né? A porcentagem de cada tecido presente. Tem alguns hospitais, algumas instituições que já têm a presença de estomaterapeutas, que ela faz o trabalho próprio nessas unidades, em clínicas, em hospital, na rede pública. Conhecemos em municípios que tem estomaterapeuta, que ela avalia a lesão, ela faz toda o mapeamento dessa ferida, ela pode fazer ali a porcentagem em cada parte que tem tantos por cento, 20% de necrose, 80% de tecido epitelizado, né? A dimensão dessa ferida, se tem exudato, conhecido, essa nova nomenclatura é conhecida anteriormente, em outras literaturas, era conhecida como o pessoal falava secreção. Ah, minha ferida tem uma secreção amarela, uma secreção esverdeada. Não, a gente fala, o correto é exudato. Exudato de aspecto, de cor amarelo, acinzentado, achocolatado, né? Se ele tem odor ou não tem, né? Então, a gente vai usando esses termos para colocar na evolução e para que todos os profissionais entendam do que a gente está falando e como que está o processo dessa ferida. A margem da lesão, né? É importante a gente ver como que está a margem da lesão, se está formando tecido epitelizado e que ele está se aproximando, que isso é o ideal, né? A pele ao redor, como que está ao redor dessa minha pele, se ela tem alguns sinais de infecção, se tem rubor, se tem calor, se, né? E dor. Ao realizar o curativos, o paciente vai relatar ou vai se expressar se tem dor. Geralmente eu pergunto a classificação, a nota de 0 a 10, como que está a sua dor, se está suportável ou não. Dependendo da lesão, do curativo, que é muito extenso, a gente administra, conforme o médico prescreveu um analgésico, a gente primeiro dá o analgésico e depois manipula a ferida, essa lesão, né, para ele não sentir tanta dor. O leito da ferida, como a gente estava falando, então aqui ó, tem umas imagens para vocês lembrarem o que significa o leito da ferida, quando eu estou falando a ferida propriamente dita dentro, né? Então, aqui dentro a minha ferida, que compreende a área, né, de que está apresentando tecido de granulação ou não. Tá? Quando eu vou falar uma ferida, vou relacionar a margem, então eu estou vendo ao redor, ó, essa é uma ferida linda, bonita, né? Então tá limpa, eu vejo. Aqui ao redor eu vejo nesse orifício que tá, como que tá a margem dessa ferida, está cicatrizando. Essa outra lesão, como a margem aqui, ó, tá? Então ela tá pequeno, mas ela tá cicatrizando, então limita entre o leito da ferida e a pele. Tecido de granulação. É um tecido que eu vejo aqui dentro da lesão, tá? E que ela tem que ter um aspecto coloração vermelho vivo, brilhante, e que preenche todo o espaço onde houver a perda tissular. Então, tem que ter um espaço de grânulos ricamente vascularizado. Então, é isso que é o ideal, seria nossas feridas, para ela poder fechar e cicatrizar tranquilamente. O tecido necrótico ou tecido desvitalizado, o pessoal fala, tem um tecido de necrose, tem um ponto preto lá. Então, eu entendo que é um tecido desvitalizado. Então, como vocês estão vendo esses pontos aqui, não é bom, tá? Isso que eu tenho que fazer o quê? Dependendo da situação, é encaminhado para o cirurgião, lá no centro cirúrgico, o médico vai fazer um debridamento cirúrgico e vem para mim uma lesão, que daí depois eu vou continuar fazendo a troca do curativo e colocando a cobertura para poder fechar e cicatrizar, tá? Em alguns casos, não é preciso ir cirurgicamente, posso utilizar algum produto, uma cobertura, que ele vai fazer o próprio debridamento autolítico aqui e que vai remover esses pontos escuros que vocês estão vendo aqui, escurecidos, né, preto, e que daí ele vai mudando de cor mais achocolatado, acinzentado, ficando até mais claro, que onde é para limpar e que fica tecido de granulação, como eu passei na imagem anterior, que é o ideal, tá? Os esfacelos. O que são os esfacelos? São essas células mortas, tá? Que acumulam no exudato. Vai ficar denso, uma coloração mais branca, mais amarelada,
ela é dura, eu pego tento fazer a limpeza com a pinça, com a turunda, e ela é difícil a remoção, tá? Chega até ficar uma cor mais acastanhada. Tem um odor, tá? Característico mesmo. Então, o que acontece? A gente tem que limpar, tem que usar algum produto para estar removendo, para deixar essa lesão mais limpa possível. Não é fácil essa remoção, tem que ser cuidadosa, tem que ter paciência. Por isso que a gente faz a troca do curativo diariamente, em alguns casos, né? A famosa escara, que todo mundo conhece, né, com a palavra escara, que é a lesão por pressão não estadiável. Essa é a nova terminologia conhecida, tá, nas novas literaturas e alguns artigos já publicados, recentes, tá? E o que eu vejo aqui, às vezes o paciente ou cliente que chega lá na unidade, ele vai falar assim, eu tenho uma lesão, mas, ele tem uma casquinha, ele já tá bom, tá cicatrizando. Na visão dele, ele acha que isso aqui tá bom. De quando, como a gente vai avaliar, a gente vê que isso, quando eu vou mudar, for fazer uma visita domiciliar, eu vejo na casa e viro ele tá com ele, olha o tamanho da casquinha que ela me falou. Isso não é muito bom, tá? Isso é uma lesão por pressão não estadiável, que preciso de fazer um debridamento, sim. Como que eu vou fazer? Conversar com o médico, às vezes é uma indicação que vai ter que levar, fazer um debridamento cirúrgico, né? Ou a própria equipe, se tem os produtos adequados e coberturas, utilizar o método, né, para fazer esse tratamento e remover isso, tá? Aqui ao lado, uma imagem que vocês estão vendo, a terceira imagem, é um calcânio e que deu para remover totalmente, né, essa crosta, essa necrose, que é um coágulo de sangue bem denso que estava ali, e que ao remover deu para sair inteiro e depois fazer uma bela de uma limpeza e ficou o tecido epitelizado e fechou tranquilamente, tá? A, às vezes a gente tem medo, né? Claro, a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que saber o que está fazendo, ser um profissional capacitado, que tenha cursos, que tem uma formação, e também um produto adequado, e conversar sempre em equipe, né? Eu sempre reforço aqui, nós estamos falando de feridas, e para melhor cicatrização seria o sonho, eu conversar com uma nutricionista, com o médico, tá? Com o fisioterapeuta e com a equipe de enfermagem. Juntos, né? Dependendo da situação, até um psicólogo, porque abala tanto o paciente que daí cada um vai fazer o seu papel e tudo o objetivo em prol da qualidade e na melhoria desse paciente, para ele se restabelecer quanto antes. Mensuração que eu tinha falado para vocês, então eu posso mensurar. Como que eu vou mensurar, Ellen? Eu vou mensurar com uma régua, tá? Pode ser uma régua de papel. Então, vocês podem ou criar no Word, ou vocês têm, né, os próprios representantes, eles deixam, a gente compra coberturas e vem junto, né? Então, é uma régua de papelzinho, descartável, que tem os númerozinhos, como tá vendo aqui na imagem, e que eu vou aproximar na lesão. Então, eu vou medir de altura e comprimento, e depois profundidade. Ele marca em centímetros, né? E eu posso estar anotando na minha evolução, na minha anotações de enfermagem, e evolução, que é o enfermeiro que vai evoluir, e que daí, quando esse paciente retornar, eu consigo saber se ele está evoluindo, ou ele está melhorando, ou ele está piorando essa lesão, né? Não é só a imagem que eu estou vendo, mas sim eu tenho como comprovar. Tem um artigo, até coloquei a fonte aqui para vocês, que tem um artigo que foi publicado, essa equipe muito boa, que ele descreve que existem outros métodos de mensuração. Tá? Tem digital, tem por escanear, que vai para um computador, tem um aplicativo de celular. Então, hoje, tem muitas tecnologias que a gente pode fazer e deixar armazenado e fica lá no prontuário do paciente, tá? Esse aqui, ele mapeia tudo a lesão, tá? E é muito legal. Como anotar, né? Nós temos que anotar e registrar tudo o que a gente observa e o que a gente realizou com aquela ferida. Como que está o aspecto, o tamanho, lembra que a gente mensurou, a que região que era, qual parte da anatomia que foi, né? Se tinha exudato, qual era a quantidade, se era de pequena, média, grande quantidade, se tinha odor, e anotar, tá?
Quanto mais completo, mais informações, melhor, para que ter outras equipes que vão ler a tua anotação ou a sua evolução, colega, ele saiba do que a gente está fazendo. E colocar também qual foi o teu tipo de cobertura que foi colocado. Às vezes a gente tem umas coberturas que a gente utiliza que eu tenho que colocar lá um produto que ele vai ficar por 3 dias para ele reagir, né, fazer seu efeito, e depois de 3 dias eu fazer a limpeza e ver se formou tecido epitelizado, né? Que é o ideal. Ao preparar todo esse material, ao preparar como que eu preciso nessa troca decorativa. Então, eu sempre tenho que ter em mente que eu tenho que ter um material em mão. Primeiro, tenho que preparar todo o material, colocar tudo que eu preciso. Eu vou fazer uma visita domiciliar, o que eu preciso levar até lá? Né, questão de logística. O que eu preciso até o quarto desse paciente para fazer esse curativo? Qual o material que eu preciso deixar aqui próximo na unidade que ele está aqui na sala de curativo para mim não ficar ir e vindo, indo e vindo, tá? Então, o curativo, depois que você tem todo o material em mão, você vai, propriamente dito, ver o curativo, vai remover o material, vai remover aquele curativo sujo ou o corpo estranho que está ali, vai avaliar, vai fazer essa limpeza, né? E depois, debridamento, que a gente fala. O debridamento não é aquele debridamento que eu vou pegar uma lâmina e vou debridar. Não. O fato de você fazer uma turunda bem feitinha, uma folha por vez, e com a pinça limpar, né, num sentido, e usando todos os lados da turunda, é uma forma de você estar removendo essa sujidade, removendo o tecido morto que está ali. E ao momento que você vai removendo com a própria pinça, tirando aqueles tecidos mortos que estão ali, aquela pele que está ali morta, é uma forma de debridamento. E daí tem, que é o nosso, que a gente fala, um debridamento mecânico, e tem um debridamento que eu utilizo uma pomada, um creme, um produto que eu coloco ali, que ele vai fazer um debridamento autolítico, e que também eu vou fazer uma limpeza e vou estar removendo. E depois tem o médico, que ele faz a parte dele, que é só ele que pode fazer, que é o debridamento cirúrgico, certo? E daí, para finalizar a troca desse curativo, eu vou estar escolhendo uma cobertura ideal, o que eu tenho na minha unidade, o que eu posso estar utilizando, certo? Agora eu vou apresentar para vocês alguns casos, né? Não sei como que eu tô aqui, se eu tô muito rápida, peço desculpa, né? O primeiro caso para vocês é uma paciente que eu cuidei, né? Eu tive o privilégio de conhecer ela. A gente publicou esse trabalho junto com a minha outra colega, e eu acompanhei ela foi em 2015. Eu coloquei as abreviaturas por questões de sigilo, né? E está autorizada a imagem dela, por isso que está aqui. Então, ela é do sexo feminino, 80 anos, com uma lesão por pressão no estágio 4, tá? Alguns livros colocam assim, grau 4, estágio 4, mesma coisa, tá? Na região glútea, como vocês estão vendo, eu pegava a parte direita e esquerda. Então, nesse momento eu não tinha um papel, e eu peguei uma régua mesmo, como vocês estão vendo, para não perder a imagem e a medida. E eu mensurei a lesão dela, como vocês estão vendo aqui. Então, se a gente ver aqui, propriamente dito, ela tem exudato, ela tem fibrina, ela tem aqui dentro da cavidade, é bem profundo. E aqui ao redor da borda, aqui, né, a margem aqui dessa lesão, eu vejo aqui que tem tecido já formando, já cicatrizando, tá? E o tratamento ocorreu entre o dia 16 de fevereiro até dia 30 de abril. Então, mais ou menos aí uns 2 meses de tratamento. Se você for ver a extensão, o tamanho dessa lesão, ela poderia, tá, piorar ou ficar muito mais tempo. Mas aí eu utilizei o alginato de cálcio na época, tá? O alginato de cálcio, ele tinha um outro formato, e eu acabei utilizando aí, propriamente dita, em forma de fibra, era o que estava surgindo ainda, né? O alginato de cálcio veio com outro formato, depois ele veio um novo modelo, e eu acabei utilizando. E ele fez um debridamento dentro dessa cavidade, limpando, que era isso que eu queria, o meu objetivo, e formar também tecido, o quê?
epitelizado, né? Queria formar tecido, então eu tenho que crescer tecido de dentro para fora e, ao mesmo tempo, aproximando as bordas. Foi um cuidado diário. No início, realizava troca de curativo 2 vezes ao dia, e com o produto que estava surtindo efeito e a técnica correta, que isso é muito importante falar para vocês, lavarem muito bem as mãos, chegar no local, ou remover o material sujo, colocar a luva, lavar, né? Como eu estou falando para vocês, tem que sempre lavar a mão e utilizar a luva, e fazer a limpeza do curativo. Se você está dentro do hospital, você vai usar o material estéreo. Se você está na casa, no domicílio do cliente e vai ensinar a família a fazer o curativo, vai ensinar na forma mais asséptica possível, ensinando ele a dobrar as gases sem contaminar, né? E utilizando, colocando a cobertura ideal. Depois, como que ficou? Assim era a imagem, e depois de 2 meses ficou essa cicatriz. É uma senhora que pôde ter uma qualidade de vida, voltar às suas atividades, a caminhar, porque era uma senhora que estava na cama, tá? Aqui eu tive ajuda também, eu pedi uma solicitação de uma avaliação nutricional, que é muito importante, que ajudou também, tá? Com suplemento que é para ajudar na cicatrização, né? E ela fez fisioterapia sozinha, porque eu falava com uma colega e ela fazia os exercícios motores em casa, caminhava, a alimentação dela em casa também mudou, e os trocas curativos diários. Eu falo com muito orgulho que esse aqui foi um trabalho muito querido e que deu surtiu efeito, sucesso. Caso número 2, o paciente deu entrada a um hospital, tá? E que ele foi avaliado por uma colega, por um médico, sexo masculino, 56 anos, né? Até então, nenhum médico, colega, diagnosticou como uma fasciite necrotizante, tá? Então, a conduta do médico foi crucial, foi rápido, ele identificou, ele foi internado. Naquela época eu estava nesse hospital trabalhando, e eu fazia parte de uma comissão de cuidados de pele, junto com minhas outras colegas também, e onde que a gente foi chamada para avaliar essa lesão. Daí você vai falar, mas não tem nada aqui, né? Mas ele, depois que ele ficou internado, a lesão dele ficou assim. Então, quando o médico nos chama, ele pediu que nós da equipe da Cuidados de Pele, a gente deixasse pronto a pele para um enxerto. Então, a gente realizava os curativos diários, orientava a equipe de enfermagem que estava no setor, né? A gente mensurava, a gente registrava, tá? Como que estava a evolução dessa ferida, trocava os produtos, as coberturas que foi utilizado aqui, tá? E depois ficou assim, né? Então, foi um trabalho mesmo de equipe, junto com o cirurgião, junto com a nutricionista, junto com a equipe de enfermagem, junto com a comissão de pele, que acompanhava essa lesão, e ele conseguiu, né, ser submetido a um enxerto. Então, a gente deixa assim o ideal para o cirurgião plástico, que ele possa estar trabalhando quando ele ficar nesse ponto, né? Se tiver pontos de infecção, não é adequado, não está pronto para ir para o centro cirúrgico. E depois ele faz o enxerto, ele retira aqui a outra pele íntegra da outra perna, tem um equipamento que faz o preparo, né? Perfura a pele, que tem um equipamento que ele faz em forma de redinha, como vocês estão vendo, e ele vai fazer aqui o enxerto da pele removida aqui da própria perna dele para a outra. Depois ele vai para o quarto, e no quarto a gente continuou, né, fazendo o curativo e acompanhando para não pegar nenhuma infecção, né? Imagina o nosso cuidado redobrado, principalmente com a lavagem das mãos, né? E ele ficou muito bem, e foi também um caso bem legal. Esse terceiro caso é um caso de um sexo feminino, 42 anos, que tinha uma história de um acidente vascular cerebral isquêmico, né? E também história de epilepsia, e que estava fazendo uso de uma medicação e que fez uma reação à carbamazepina. E fez esse rush que vocês estão vendo aqui, né? Essa reação na pele, ficou bem edemaciada, formou bolhas, né? E também chamaram novamente a conduta
para avaliar essa lesão e o que fazer com essa pele. Então, também foi um dos trabalhos que a gente publicou junto com o médico e mais a equipe que a gente se envolveu nesse curativo. E com o tratamento, comparando aqui que vocês estão vendo a imagem, sim, ele diminuiu, cicatrizou rápido, assim, sabe? Como a gente tá vendo que foi dia 3 de outubro, dia 11, as lesões, as peles, as bolhas já estavam secas, né? Que já é fácil de remoção e sem piora, né? Então foi muito bom. A gente usou uma emulsão de óleo de andiroba nessa época, não vou dizer a marca, mas ela é com esse material que a gente utilizou e que surtiu um efeito muito significativo que não precisava usar um outro antibiótico, enfim. Tá? Nesse caso 4, também numa paciente que também a gente publicou, saiu numa revista, apresentamos um congresso em Salvador, em 2014, também com a minha colega junto, onde que essa senhora feminina de 55 anos, do lar, ela estava cortando a grama, é isso que ela relatava, corta de grama, e que ela sentiu uma leve dor na mão, só percebeu quando ela terminou de fazer a limpeza no gramado, foi tomar um banho, e depois ela procurou a emergência, porque a mão dela estava com edema, estava com necrose, não conseguia movimentar os dedos. Fez uma necrose em 24 horas. Então, que a suspeita da equipe que estava lá para fazer uma necrose tão rápida e mexendo na jardinagem, suspeita de picada aranha marrom. Então, foi encaminhado chamado a equipe do cuidados, a comissão de cuidados com a pele, junto com o médico. Então, ele fez um trabalho de equipe. Então, ele foi levado a paciente ao centro cirúrgico, fez um debridamento. Vocês podem ver que tem uma linha azulzinha aqui que ele aproximou aqui as bordas com fio e ele me deixou nessa situação para mim, com exposição de tendão, que eu tô vendo aqui, tá? E ele tirou a parte da necrose que, né, pelo efeito da aranha marrom fez, e a gente acompanhou com esse curativo. Então, eu me lembro que fui eu que acompanhei. Ele estava internado no setor que eu trabalhava na época. Realizei o curativo diariamente. E aqui eu posso dizer que foi um trabalho muito bacana, porque ia ser amputado o membro, tá? Mas eu falei, não, doutor, vamos fazer um curativo aqui, vamos observar por uma semana, trocamos curativo com soro fisiológico, dentro das técnicas é muito importante, vocês não imaginam como faz uma diferença, e usamos ácido graxos essenciais, que naquela época, em 2014, eu não conhecia muitas outras coberturas, mas que em 14 dias ela teve uma boa cicatrização. Tá? Lembrem, olha como estava, e ela tinha história de diabetes, tá? Que também é um fator importante que eu tenho que relevar. Em 14 dias fechou, e depois eu pedi, depois de um tempo, ela veio trazer um presente para mim, e bem querida, e eu registrei esse momento e tirei a foto para vocês perceberem a ponta do dedo ela perdeu, tá? Porque necrosou. E ela fez por muito tempo fisioterapia, porque ela perdeu um pouco a movimentação, mas ela conseguiu tranquilamente. E só ficou com uma cicatriz aqui bonitinha, tá? Mas fechou em 14 dias. Eu digo para vocês, um tratamento, fazendo dentro da técnica, tendo conhecimento, conversando com uma equipe, tendo uma equipe que te apoia, e você sabe do que está fazendo, você consegue surtir uns efeitos muito bom no tratamento de curativo. Aqui o caso número 4, como eu tinha colocado para vocês, né? Foi até publicado, saiu até numa revista e em congresso também. Aqui as minhas referências, que eu coloquei algumas aqui para vocês, tem muito mais, mas se precisarem, né? Enfim. Obrigada pelo convite, pelo Joel também, que me convidou, você pela ajuda, Oma. A todos que estão aqui, se quiserem entrar em contato, mandar perguntas, eu posso estar respondendo, né? Eu acho que eu tenho que concluir aqui que eu amo feridas, eu adoro. Então, assim, o mais importante,
qualquer profissional que, principalmente o técnico de enfermagem, que está lá na ponta, que está realizando o curativo, que recebe esses pacientes, o usuário que procura para fazer um curativo, que ele tenha a noção mais importante, lavar sempre bem as mãos, utilizar o equipamento dentro da asepsia, né? Evitar o mínimo, o máximo possível, né? Que não contamine. E mesmo que você pense assim, eu estou aqui na minha unidade, eu não tenho tanto recurso, eu não tenho tanto material ou tipos de coberturas, que hoje não daria tempo para falar, mas pode ser em outro momento. Mas eu sei limpar bem, eu tenho uma noção, eu sei reconhecer o que é um exudato, o que é um tecido de granulação, o que é um esfacelo, e procura a sua enfermeira para tirar dúvida, dizendo que não está evoluindo bem essa ferida. Se eu não tenho a enfermeira próxima, o seu médico ali da unidade mesmo onde que está trabalhando, né? Então, trabalhando em equipe, para que essa ferida cicatriza bem. E se você sai dessa aula hoje, que a gente falou aqui, sabendo a diferença entre uma ferida crônica e aguda, tá ótimo. Era isso, fico à disposição de vocês. Muito obrigada pelo convite. E Tá, uma boa tarde a todos.